longas, né? E tá aqui o gráfico Bitcoin dólar. Num dia de queda, como vocês conseguem perceber aqui, né? O Bitcoin no momento está em 47.150 dólares, depois de atingir um pico no dia de ontem no valor de 48.500 dólares. Então estamos tendo um recuo aqui. E o que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico é que aconteceu a resistência que a gente falou em vídeos anteriores. Vocês lembram da faixa roxa aqui em cima, né? O que eu falei para vocês que a tendência seria o preço subir, encontrar resistência dentro desta faixa e se não conseguisse romper aqui, ele voltaria a recuar, como a gente está vendo nesse momento. Por que isso não me preocupa? Porque, como vocês podem notar por essa seta e essa seta, é o mesmo movimento que a gente viu lá atrás, né? Olha só, neste momento aqui no dia 13 e 14 de agosto, o preço sobe, encontra resistência exatamente no topo desta faixa rosa e a partir daqui ele começa a recuar e vem até onde? Até este suporte aqui, neste caixote amarelo que fica aqui na região dos 44 mil dólares. E foi a partir desse recuo aqui que ele realmente voltou a subir, rompeu a resistência na cor rosa e foi encontrar um topo aqui em cima, lá nos 53 mil dólares praticamente, né? Então, estamos fazendo o mesmo movimento que vimos aqui atrás e isso seria normal. O que pode acontecer? Pode acontecer desta queda nem chegar tão fundo, tá? Ela pode parar neste suporte aqui no início desta faixa na cor roxa. Notem, o preço recua e encontra suporte aqui neste momento, no dia 26 e 27 de agosto, e também nesse momento, no dia 30 e 31 de agosto. Então, o Bitcoin se encaminha para cá, já beijou aqui esse suporte, né? Esse início de faixa aqui nos 46.800, e se romper os 46.800, né? Fechar algum dia abaixo disso, a tendência é buscar o quê? Buscar o nosso suporte na cor amarela, como aconteceu aqui em todos esses dias em setembro. E assim como fizemos topos e fundos cada vez mais altos aqui em agosto, também estamos formando topos e fundos cada vez mais altos agora em setembro. Então, estamos alinhados e não somente no gráfico diário, como também no gráfico semanal. Nesse gráfico, podemos observar que tanto no início do ano, lá em fevereiro de 2021, quanto agora em setembro, o preço, ele antes de chegar no 1.618 da Fibonacci, o que acontece? Ele tem esse grande recuo aqui, encostando exatamente nesse suporte na cor rosa. Olha a seta aqui, né? A mesma coisa está acontecendo agora. O preço sobe, mas antes de chegar no 1.618, ele está recuando e encostou aqui na nossa linha rosa, posicionada nos 43.132 dólares, tá? Então encontrou o suporte e a partir daqui voltou a subir. Olha essa semana como é que tá, ela tá positiva, tá? Aqui esse gráfico tem um atraso de um dia, então o preço está em 47.700. Na verdade ele está um pouquinho mais baixo, né? Está em 47.100 aqui, ó. Então, mesma coisa, né? Encontrou um fundo exatamente sobre essa linha rosa e voltou a subir, como aconteceu aqui atrás, né? No início do ano. Encontrou um suporte aqui e voltou a subir para testar depois a 1.618 lá da Fibonacci. Parece fazer sentido, né? Um recuo fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior e agora volta a subir para encontrar um topo também mais alto do que o anterior. Tudo alinhado e como vocês lembram de vídeos anteriores, deixa eu apagar as setas aqui para não confundir, a gente tem essas datas porque a gente estava imitando o que aconteceu em 2013. Será que está acontecendo igual ainda? Vamos notar aqui, ó. Abril encontra aqui resistência no 1.618 da Fibonacci, recua, cai para baixo da linha branca, que é o nosso EMA 21 do gráfico semanal, né? Em julho encontra aqui esse ponto mais baixo, a partir de então volta a subir, rompe o EMA 21, né? Vai para cima dele, mas antes de voltar para o 1.618 da Fibonacci, a gente tem uma queda em setembro e aí encosta aqui exatamente, encontra suporte exatamente sobre a linha branca, o EMA 21. Será que 2013 foi igual? Vamos dar uma olhada aqui para ver se realmente está se concretizando o que aconteceu no passado, né? Olha lá. Então, aqui, abril de 2013, a gente tem exatamente o ponto onde ele encontra resistência aqui no 1.618 da Fibonacci, cai, vai para baixo da linha branca do EMA 21 exatamente em julho de 2013, né? Encontra aqui o ponto mais baixo, volta a subir, rompe para cima do EMA 21 e aí em setembro o que acontece? Olha lá.
encontra o suporte exatamente sobre a linha, né, sobre o EMA 21, e aí dispara. Então, está exatamente igual ao que está acontecendo agora em 2021. Era o que a gente queria ver e é realmente o que vem acontecendo, como vocês podem notar aqui, né? Então, está bem similar ao movimento de 2013 e, por enquanto, tudo perfeito, tá? Tudo alinhado com relação ao Bitcoin. Outro gráfico otimista que reforça a tendência de alta do Bitcoin é o que vocês estão vendo aí na tela da Glassnode. No caso, vocês têm o preço na linha cinza subindo aqui, com a passagem do tempo, né? Desde o início, desde 2011 aqui. E a linha verde que vocês estão vendo é o número de entidades com menos de 10 Bitcoins. Então, pessoas ou empresas que tenham carteiras aí com menos de 10 Bitcoins. É o varejo, né? O povão comprando Bitcoin, no caso. E aí o que vocês percebem aqui é que existe uma tendência de alta sempre, né? O número de pessoas com Bitcoin vai crescendo, as pessoas com menos de 10 Bitcoins. E no caso, a linha tem um padrão. Vocês notam aqui, por exemplo, entre 2011 e 2013, que essa linha verde, ela vem aqui no movimento bem contínuo, sem grande diferença, né? Sem grande diferença nesse padrão de movimento, esse padrão de alta que a gente tem aqui. A tendência se mantém. Mas nessas marcações azuis são momentos onde esse pessoal com menos de 10 Bitcoins dispara. Tem muito mais gente entrando para dentro do Bitcoin. E se vocês notarem, exatamente onde nós temos esses quadrados azuis, é onde o preço tem um pump enorme, tá? Em cada ciclo. Então, a gente consegue marcar no gráfico momentos de disparada de preço. Vamos ver lá, por exemplo, em 2011, olha aqui, estava vindo, né, numa continuidade, de repente, olha só, a linha verde dispara. Ela tem uma subida muito forte. Muitas pessoas entrando para o mercado e, claro, com menos de 10 Bitcoins. O que acontece com o preço aqui? Olha lá, o preço dispara. Mais para frente, 2013, dois momentos, né? Ó, a linha vem continuamente crescente, né? Sem grandes divergências, de repente, nesse momento aqui, ó, disparada. Lá em cima o preço, ó, dispara. Continua aqui, ó, numa sequência normal, né, sem grandes movimentos. Do nada, outra disparada, olha o preço lá em cima, dispara também. Mesma coisa aqui em 2017, ó, a gente tem uma continuidade que vem desde 2014 até 2017 sem diferença, né? Uma tendência de alta que é mantida, mas de repente, o que acontece? Olha aqui. Olha a linha verde dando uma disparada enorme nesse quadrado azul aqui. E o preço lá em cima acompanha, né? É um maior pump que a gente tem nesse ciclo de 2017. E aí, desde 2018 até agora, a linha mantinha uma tendência aqui contínua, sem grandes variações. O que acabou de acontecer agora que é interessante? Como vocês podem notar, né, em 2021, a gente começa a ter agora um movimento muito mais forte e totalmente diferente, né, um ângulo diferente do que a gente viu desde 2018 para cá. E das outras vezes que isso aconteceu, como vocês podem notar aqui, né, o que aconteceu com o preço foi também que ele disparou com muito mais força. Isso reforça a teoria de que a gente vai simular 2013, ou seja, que a grande alta, né, o ponto mais alto desse ciclo, ainda não aconteceu. E se o preço do Bitcoin realmente estiver para disparar, qual é a tendência das altcoins? Que as altcoins não performem bem. As altcoins têm uma boa performance quando o Bitcoin está lateralizando, ou às vezes até mesmo naquele início de queda, né? Se ele dá uma disparada muito forte, significa que o dinheiro está entrando no Bitcoin e não nas altcoins. E agora a gente pode tentar analisar se realmente é um momento bom para altcoins ou não, analisando a dominância do Bitcoin, o gráfico de dominância do Bitcoin, que é o que eu vou abrir aqui para vocês. Aqui a gente tem o gráfico de dominância do Bitcoin. Na direita vocês percebem o percentual de dominância do Bitcoin, ou seja, aqui em cima 74% do mercado seria Bitcoin, aqui embaixo 40% do mercado seria Bitcoin. No momento, 41,8% do mercado de criptomoedas é Bitcoin. O restante, portanto, os 59% restantes seriam altcoins. Lá em cima é o contrário, né? 70% Bitcoin, 30% altcoins. E dá para entender um padrão aqui, a gente entende um padrão por essas cores que eu botei no gráfico. Toda vez que o Bitcoin supera, aqui no caso, esse patamar de 70% de dominância, que foram esses três momentos que a gente tem aqui desde o final de 2017, significa que começa a alt season, ou seja, a temporada das altcoins. Por quê? Porque este ponto aqui de 70% ou mais de dominância do Bitcoin é uma
clara resistência histórica. Aconteceu em dezembro de 2017, na antiga alta histórica do Bitcoin, nos 20 mil dólares. Aconteceu aqui nesse momento em setembro de 2019 e aconteceu aqui mais recentemente em janeiro de 2021. Toda vez que o Bitcoin encostou nesses quadrados verdes aqui, acima de 70% de dominância, o que aconteceu com a dominância dele? Desabou até aqui o patamar dos 40%. E durante todo esse período de queda de dominância, significa o quê? Que as altcoins estão ganhando valor acima do Bitcoin. Portanto, se você estiver investido em altcoins, a tendência é que você ganhe mais dinheiro do que investido no Bitcoin. Você vai ter um resultado superior estando investido em altcoins. O problema é que existe também o contrário. Toda vez que a dominância do Bitcoin atinge esse patamar aqui embaixo, onde você tem 4 quadrados vermelhos, acontece o fim da alt season, o fim da temporada das altcoins. Por quê? Porque historicamente, sempre que ele atinge esse patamar aqui, entre 43% para baixo, né, 43% até aqui embaixo a gente tem cerca de 40%, o Bitcoin ele retoma, ele volta a subir. Isso aqui é um suporte histórico desse gráfico de dominância. E se o Bitcoin volta a subir, significa que ele vai valorizar mais rapidamente do que a média das altcoins. Significa então, Guilherme, que nenhuma altcoin vai superar o Bitcoin? Claro que não. Você vai ter exceções. Nós estamos falando aqui do mercado como um todo. A tendência vai ser que, na média, a sua altcoin performe pior do que o Bitcoin. Como aconteceu aqui no caso, né? A partir de janeiro, fevereiro de 2018, vamos lembrar que o Bitcoin atinge sua alta histórica em dezembro de 2017. A partir daí, ele começa a cair. Mas as altcoins continuam subindo, né? E elas sobem até justamente esse período aqui, janeiro, fevereiro de 2018, quando aí, ó, você percebe que o Bitcoin volta a subir, tem uma queda novamente, e a partir ali de maio de 2018 é aquele momento onde as altcoins despencam de vez, perdendo aí 98% do valor que elas possuíam. Então, é um momento onde era melhor você estar no Bitcoin. Você perderia menos dinheiro estando dentro do Bitcoin. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, mais recentemente, em maio de 2021, que foi o momento onde o Bitcoin atingiu aqui 40% de dominância. Era uma sinalização de que seria melhor você voltar ali o foco para dentro do Bitcoin. Ele voltou depois a subir um pouco, caiu de novo para essa área, mas se você for no gráfico diário, olha só o que aconteceu. O gráfico diário do Bitcoin, aqui é maio 2021, como vocês podem notar, e a partir daqui, olha o que acontece com o preço do Bitcoin. Ele lateraliza por um tempo aqui, subindo e descendo, e a partir de julho a gente tem aquela disparada fortíssima do Bitcoin que leva ele até este ponto lá dos 53 mil dólares, né? Então, quando o Bitcoin dispara, como a gente sabe, ele acaba tendo uma performance melhor do que a maior parte das altcoins. Então, esse gráfico de dominância, ele sinaliza quando isso está prestes a acontecer. E também está alinhado com os gráficos anteriores que eu mostrei para vocês, ou seja, o Bitcoin estaria próximo pode ser algumas semanas, talvez um mês e pouco, de dar uma disparada, de voltar a subir com mais força do que as altcoins. Você que está muito exposto em altcoins, poderia repensar, talvez fazer um rebalanceamento para ter uma exposição um pouco maior em Bitcoin nesse momento, para ganhar nesse movimento de subida, esse provável movimento de subida do Bitcoin, que vai dar uma disparada e, portanto, as altcoins não conseguem ter a mesma performance que ele. Claro, não todas, como eu falei para vocês, né? Algumas vão ter ótimas performances por diversos fatores. No geral do mercado, né? Vocês aí que têm uma exposição a diversas altcoins, vocês vão perceber que o Bitcoin vai ter um desempenho superior depois de começar aqui esse gráfico de dominância a ter